Oi, gente, olha eu de volta aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês essa receita de pãozinho delícia que já dá para colocar o recheio diretamente na massa antes de assar. E você ainda pode vender aí no seu delivery. Bora para a receita. Aqui eu já começo colocando 125 ml de água e 125 ml de leite. Eu já coloquei tudo junto, coloquei 30 segundos no micro-ondas. Muita dúvida a respeito nos outros vídeos que eu gravei a respeito da temperatura do leite e da água. Eu utilizo em temperatura ambiente, mas como o ar-condicionado estava ligado, o tempo estava úmido, eu preferi esquentar para não demorar muito a fermentação da minha massa. E agora eu coloco 2 colheres de sopa de manteiga. Percebam que enquanto eu vou mexendo, a manteiga ela já vai derretendo por conta do calor do leite misturado com a água. Agora sim, não é um leite muito quente. Coloca 30 segundos, porque se você coloca um leite numa temperatura muito elevada, você vai matar a fermentação do seu pãozinho delícia. E não é isso que a gente quer. E aí perguntar por que o meu não cresceu. Às vezes a gente faz um detalhezinho errado na massa e faz toda a diferença. Agora eu venho com meio sachê de fermento granulado. O sachê vem 10 gramas, eu estou utilizando a metade porque eu estou fazendo meia receita. 3 colheres de sopa de açúcar. Vou misturando, vou mexendo para incorporar os ingredientes. Já aconteceu algumas vezes lá no passado, quando eu estava começando a fazer pãozinho delícia, de não misturar muito e o granulado do fermento ficar duro misturado na massa. Então é importante que você mexa bastante para diluir o granulado, né, do fermento e não acontecer isso. Já algumas pessoas também já me relataram, porque o meu ficou cheio de bolinha por conta disso, né? Não mexeu direito e aí ficou na massa do pão. Agora eu coloco aproximadamente meia colher de chá de sal e 2 ovos. Eu vou colocar na descrição todos os ingredientes bem detalhado. Eu tenho outros vídeos ensinando a fazer pãozinho delícia. Essa é uma técnica que eu estou usando já com o recheio dentro da massa. Se você quiser fazer sem o recheio, também nos outros vídeos eu ensino 2 técnicas diferentes. Eu vou colocar também aqui na descrição. Você clica no link para ter acesso direto a esses vídeos e potencializar ainda mais os seus conhecimentos aí de pãozinho delícia e já sair vendendo. Pãozinho delícia é uma das receitas mais lucrativas e todo mundo gosta. Olha só como eu tô misturando, mexendo, já derreteu praticamente 80% aí da manteiga, porque a temperatura não tá muito alta, né? E agora eu venho com 500 gramas de farinha fina, que é aquela sem fermento. Eu já falei nos outros vídeos que eu prefiro usar a farinha fina, não é fazendo propaganda da fina, porque eles não estão me pagando nada, mas assim, eu já testei outras marcas e para mim, na minha opinião, a farinha fina, ela deixa o pão mais estruturado, tem um crescimento bom. A farinha é realmente de muita qualidade, então, em time que tá ganhando não se mexe, né? Então, acho que pra mim, já faço há anos com essa farinha, então eu prefiro não modificar. Se vocês quiserem testar com outra marca, né, dependendo da região de vocês, qual a marca que vocês utilizam também. Aqui na Bahia, a farinha fina eu acho nos supermercados com muita facilidade. Aí na região de vocês eu não sei, cada região tem uma marca específica, né, de maior venda, volume de vendas, e aí vocês ficam a critério de vocês aí testar outras marcas. Pronto, eu não vou pausar o vídeo, nem editar nesse momento, porque aqui é o momento que as pessoas têm mais dúvida. Eu tô fazendo direto, porque eu quero mostrar a vocês qual é o ponto exato do pãozinho delícia. Eu já gravei vídeo lá no meu Instagram ensinando a fazer pãozinho delícia e choveu de dúvidas a respeito do ponto certo para a massa do pãozinho delícia. Eu não tô pesando porque eu já tenho prática, faço praticamente todos os dias para minha loja pãozinho delícia. Então, como eu já tenho prática de fazer, para mim, no olho eu já sei a quantidade certa que eu vou utilizar. Mas quem não tem experiência, pesa a quantidade de farinha e utiliza 500 gramas. Se o ovo tiver muito grande, usa 550 gramas de farinha. Mas a média para farinha de trigo vai ser essa. Não vai alterar, não. Não coloca muita farinha e nem pouca farinha, porque vai dar alteração na textura da massa. No final, quando você for esperar fermentar, quando você for assar, o pão pode murchar,
ou o pão pode ficar muito duro. Então é aí que a maioria das pessoas tem dúvida, então é melhor fazer desse jeitinho como eu estou ensinando para não ter erro. Assista esse vídeo até o final, presta atenção em todos os detalhes, como eu tô fazendo. Tem gente que tá vendendo curso de R$ 300 ensinando a fazer pãozinho delícia. Eu tô ensinando aqui para vocês de graça. Então aproveita o conteúdo, assiste até o final, tira todas as dúvidas. Se ainda assim tiver dúvida, manda mensagem aqui que eu vou responder com a maior paciência, como eu sempre respondo as pessoas lá no meu Instagram, respondo também aqui no meu canal. Então fica até o final. Pãozinho delícia vende muito, a gente está no mês de fevereiro, mas as vendas estouram muito no mês de maio, vem Dia das Mães, vem o São João. Então aproveita o conteúdo aí gratuito e suga tudo que tiver dos vídeos para você vender e ganhar dinheiro. Aqui eu coloquei mais um pouquinho. Foi uma quantidade já final, que eu já sei exatamente o ponto, né, certo da massa. E aí eu vou mexendo. Prestem atenção no movimento que eu faço com a colher de pau. Eu faço esse pão na batedeira, né, que o volume de vendas lá na minha loja é maior, então eu faço na batedeira. Porém, aqui como eu tô gravando para vocês, tô gravando na minha casa, eu tô fazendo na colher de pau, que para mim também não tem dificuldade nenhuma. Não é necessário você começar a fazer pãozinho delícia com a batedeira. Você pode fazer assim, compra uma vasilha e usa uma colher de pau. Eu pego o fundo da colher de pau, como eu tô mostrando aí, e vou puxando. Vou rodando a bacia, não tem mistério nenhum, não tem técnica nenhuma, nenhum segredo específico nesse momento. É só mesmo porque é uma massa que vai ficar um pouquinho mole e você pode sovar dessa forma sem precisar colocar diretamente na bancada. Porém, eu tenho uma outra forma de fazer, como eu falei para vocês anteriormente, vou colocar os links aqui e aí vocês observam aí qual a melhor forma para vocês fazerem um pãozinho delícia. Pronto, aí eu vou mexendo bastante, misturando e vou deixando, né, a massa incorporar todos os ingredientes para que ele não fique com nenhum aspecto duro. Que é importante você sovar a massa, porque você ativa, né, o glúten da massa. Então, ativando o glúten da massa, ela fica mais macia, fica uma massa mais molinha. E aí, como é que eu faço para testar se a massa tá no ponto bom? Eu toco na massa. Se meu dedo sair limpo, já vou mostrar para vocês. Se o meu dedo sair limpo, a massa está num ponto ideal para a gente trabalhar. Eu espero um tempo até dobrar de volume. Isso também vai depender, não tem um tempo específico, vai depender muito da temperatura do ambiente, se tiver um tempo úmido, se não tiver, aí vai depender. Pode ser 1 hora de relógio, 2 horas de relógio, isso varia muito. Mas o importante é você saber exatamente o ponto certo da massa. Olha só, eu tô mostrando aí para vocês que é uma massa que ela fica molinha, mas ao mesmo tempo firme. Ela não fica desmanchando na bacia. Ela tá firme, ela tá molinha, mas ela tá firme. Ainda assim, eu percebi que ela precisa de mais um pouquinho de farinha, porque só no que eu mexi com a colher de pau, eu já percebo que ela ainda precisa de um pouquinho de farinha. Eu não coloco muita farinha, eu coloco só um pouquinho, que vai dar a quantidade que eu passei para vocês. Aí eu já misturo, vou mexendo, já puxei aí com a colher de pau e já observei que ela estava precisando de um pouquinho de farinha. Aí é a quantidade final que eu utilizei, não coloquei mais nenhuma farinha nesse momento. Agora eu só vou sovar esse restante de farinha para incorporar toda a farinha na massa. E já vou partir para fechar com plástico filme e esperar um tempo aí até dobrar a fermentação. Deixa eu aproveitar para dar um recado importante aqui para vocês. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque eu estou postando constantemente conteúdos para você fazer uma renda extra direto da sua casa, usando tanto o delivery como também encomendas. E o Pãozinho Delícia, ele está inserido em uma das receitas que mais vende, tanto em lanchonetes quanto no delivery e também em encomendas. Eu digo isso com propriedade porque eu comecei trabalhando na cozinha da minha casa, hoje eu tenho loja e para mim Pãozinho Delícia é uma das receitas que mais me gera lucro dentro da minha loja. Então, vale a pena você fazer aí na sua casa e ganhar uma renda extra. Acredito que se você focar mesmo e se dedicar à venda de Pãozinhos Delícia, você vai tirar uma renda de 3 a 5 mil reais aí, dependendo da sua região. Então, vale a pena sim.
Olha só, agora eu já finalizei, né? Já sovei o necessário e vou testar aqui e mostrar para vocês como é que eu faço para saber o ponto. Eu toquei na massa e o meu dedo saiu limpo. Olha só, toquei na massa e o meu dedo não saiu sujo. É importante, parece ser uma técnica simples, mas é importantíssimo você fazer esse teste, porque é aí que as pessoas erram. As pessoas deixam a massa muito mole, muito grudenta e o pão fica todo derretido na assadeira quando ele vai fermentar, quando ele vai crescer. Então fica a dica importante que ninguém ensina, eu tô ensinando para vocês, né? Dica do dia a dia de quem tem experiência, de quem faz o pãozinho delícia todos os dias, e a gente vai pegando pequenas observações, né, para passar para vocês, para que vocês não errem mais na hora de preparar o pãozinho. Agora eu vou fechar com um plástico filme e aguardar a fermentação e já mostro para vocês como ficou. 2000 anos depois. Bom, gente, brincadeiras à parte, né? Não foram 2000 anos, mas demorou, viu? Demorou bastante, mas olha só, fermentou, não fermentou como eu queria. Aí na casa de vocês podem deixar fermentar mais um pouquinho, mas eu já vou começar assim mesmo, porque a temperatura... Eu gravei esse vídeo ontem e aconteceu uma situação aqui na minha cidade ontem que eu tive que assar logo o pão e foi uma luta, mas já vou contar para vocês o que aconteceu. Olha só, eu tô usando esse requeijão cremoso, ele não tem amido, ele é muito, muito, muito bom e ele é firme. Então tem que ser um catupiry ou um requeijão cremoso firme, porque aí na hora que você for fazer o pãozinho, ele não vai derreter, né, junto com a massa. Por ser uma massa mole, tem que ser um recheio mais firmezinho para ajudar você na modelagem. Coloquei manteiga nas minhas mãos, vou pegar uma quantidade da massa. Peguei aqui uma quantidade da massa, olha só, massa super macia, é uma delícia. Eu comi a assadeira toda com minha sobrinha, vocês vão ver aí, tem uma parte que ela enfia a mão aí na assadeira já para pegar, porque aqui eu faço aqui na minha casa e é irresistível, todo mundo come. Agora presta atenção como foi que eu fiz, né, para colocar o recheio dentro da massa. Eu abri a massa, deixei ela bem aberta, como se fosse uma pizza, né, abri um pouquinho, coloquei o requeijão cremoso no meio e vou fechar normalmente como eu fecho um pãozinho delícia. Eu espalho a massa puxando para trás e dou um beliscãozinho com a minha mão, impulsiono com a outra e aperto. Preste atenção que eu vou fazer 3 vezes, mais 2 vezes, para vocês pegarem o detalhe de como modela. Se tiver dúvida, repete o vídeo novamente. E aí vocês vão pegar direitinho. Faço uma bolinha. Vou abrindo. Vou pegar o catupiry não, requeijão cremoso. Eu faço uma bolinha, abro, coloco o recheio no meio. Gente, eu achei ótima essa ideia. Além de gastar menos, porque quando você parte, né, com a faca para colocar, você acaba gastando mais recheio. Assim você gasta menos, fica bem mais prático do que você rechear depois. E aqui você pode usar qualquer recheio. Você pode fazer bolinhas de queijo. Você pode usar goiabada dentro também. Já uma dica que eu tô dando para vocês. Podem fazer com frango misturado com requeijão cremoso. Então, tem uma infinidade de sabores que você pode fazer. Se quiser, comenta aqui embaixo qual o sabor que vocês querem que eu faça. Se quiserem que eu grave outro vídeo ensinando outros sabores também, outros recheios, pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Olha só, fechei o meu pãozinho. Puxei para dentro e dou um beliscãozinho com a minha mão direita. Tô olhando aqui qual que eu falo, é direita ou esquerda? É a mão direita. Pronto. Agora eu já modelei a minha assadeira toda. Vou esperar aumentar o tamanho, né, dos meus pãezinhos. Renderam 32 pãezinhos. Aquele pequenininho, esse pequenininho que vocês estão vendo aí no vídeo foi a sobra da massa que eu fiquei com pena de jogar fora. Eu acabei recheando ela também, que minha filha vai comer. Então, eu já fiz assim, coloquei aí nessas 2 assadeiras. Não gosto muito de usar essa assadeira antiaderente não, mas não tinha outra opção, eu acabei usando. Aí eu coloquei, vou esperar fermentar, mostro já já pra vocês. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo da fermentação do meu pão?
Deu uma chuva aqui na minha cidade ontem que faltou energia em 1 hora de relógio 7 vezes. E aí eu fiquei com medo de não conseguir fazer a gravação do final do meu pão. E aí o meu pão não cresceu direito. Olha só, se vocês verem, ele não tá com um crescimento muito bom. Ele ainda esperava mais um pouco. Como eu fiquei com medo, né? Aí, infelizmente, eu tive que assar. Mas o importante é que eu consegui, mesmo faltando energia de 10 em 10 minutos aqui na minha cidade, eu consegui finalizar minha gravação para mostrar para vocês esse final também importante, o que eu já mostro aí, uma dica, né? Uma ideia de como você vai vender aí no delivery, numa caixinha, que fica muito legal. Aí eu pincelei com manteiga. Gente, pincela com manteiga, não pincela com margarina não. Nem que você faça a receita com margarina, mas pelo menos pincele com a manteiga, porque dá um sabor muito bom na massa. No pãozinho, né? No pãozinho como um todo, né? Fica muito bom. Então vale a pena você pincelar com a manteiga, fica bem saboroso. Aí eu pincelo com a manteiga e pincelar com o pão ainda quente, né? Pincelar com o pão ainda quente pra a manteiga já ir derretendo por cima do pão. E aí eu peguei um queijo ralado que tinha sobrado na minha geladeira. Essa gravação foi meio que no improviso aí, porque eu queria muito gravar essa receita para vocês. E aí eu usei um queijo ralado que eu particularmente não gosto muito. Coloquei numa peneira bem fininha, porque ela tem uns grãos muito grandes. E se não for passado na peneira, vai ficar um pão muito grosseiro, né? Com queijo muito grosseiro por cima. E aí eu gosto muito do queijo ralado na marca da Vaca, se eu não me engano. Ele é ótimo. E aí eu tive que colocar a mão para espalhar um pouquinho, para poder deixar, né, colocar mais queijo em cima do pão. Mas aí usem outra marca, essa marca aí não ficou muito legal não. Agora vem o momento de vocês verem como foi que ficou por dentro, olha só. Olha só que delícia, gente. O requeijão cremoso ainda tá bem quente, olha a fumaça saindo, não sei se vocês conseguiram reparar a fumaça saindo do pão. Muito, muito bom, muito bom. Olha só. E a massa, mesmo não tendo fermentado 100%, mas ainda assim ela ficou ótima. Ela ficou super macia, super fofinha. Minha sobrinha já meteu a mão aí, já pegou. Porque eu tava gravando e tinha 2 pessoas atrás de mim, já esperando eu parar de gravar para comer o pão. De tão gostoso que é, viu, gente? Quando vocês fizerem aí na casa de vocês, quando começar a subir o cheiro do pão, pode ter certeza que todo mundo vai para a cozinha para comer o pãozinho delícia, que esse pão realmente é perfeito, ele é muito gostoso. Aqui eu peguei a minha segunda assadeira, eu gostei mais da fermentação dessa assadeira, né? Eu assei, se não me engano, por mais ou menos uns 20 minutos. A temperatura estava um pouco úmida, choveu bastante ontem à noite aqui, fora essas quedas de energia todas, né, que aconteceu. Mas assim, nessa assadeira eu achei que ficou melhor do que a outra. Aqui eu tô pincelando, né, novamente com a manteiga. Coloco bastante manteiga assim por cima, porque dá um sabor incrível no pãozinho. E faço o mesmo processo. Peguei o restinho do queijo ralado que estava no pacote para finalizar a decoração, né? O sabor do pãozinho delícia. Vocês utilizem o queijo parmesão, ele em barra, né? Não assim ralado. Em barra fica muito melhor. Ralado na hora fica perfeito o resultado. E fica muito mais bonito o pão, né? Aí foi porque eu já tinha esse queijo aqui em casa e já fiz mesmo para mostrar a ideia, né? A ideia para vocês aí de como fazer o pãozinho delícia diretamente com o recheio dentro. Eu achei a ideia muito boa. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa ideia. Se vocês fariam assim, né? Já direto com o recheio, ou se prefere cortar o pão para rechear depois. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que eu vou adorar, né, ouvir a opinião de vocês, o que vocês quiserem também que eu faça de receita aqui pro canal, ou de dicas, né, para eu dar para vocês, também podem comentar. Pronto, gente, finalizei a segunda fornada e vou dar uma dica aqui para vocês. Olha só, eu fiz a ficha técnica desse pãozinho e ele custa a unidade 25 centavos. Acredite se quiser. 25 centavos a unidade do pãozinho delícia. Eu peguei uma hamburguera para fazer uma demonstração para vocês de como vocês podem arrumar para vender no delivery a unidade.
Claro que vocês não vão vender, obviamente, a 25 centavos. 25 centavos é o custo da receita. Tem lugares que vende o pãozinho delícia até R$2. Vai depender da sua região. Então, assim, para vocês verem a lucratividade que é o pãozinho delícia. Vai encarecer dependendo dos ingredientes que vocês forem usar. Mas um pão desse jeito teve um custo de 25 centavos. Aqui eu coloquei uma hamburguera para fazer a demonstração de como é que vocês, né, podem vender no delivery. Eu estou usando o modelo TH02 da Total Plast, tem também Galvanotec, aí a marca fica a critério de vocês. Mas é basicamente isso. Eu coloco na hamburguera e já tiro foto para as minhas redes sociais, já faço a divulgação, coloco o link que vai cair direto no WhatsApp. E quem não quer, né, gente? Um dia assim em casa e ver nas redes sociais aí uma caixinha dessa de pãozinho delícia. É realmente tentador, né? Eu coloquei 4 unidades, vocês podem ou vender a unidade ou já vender a caixinha pronta. Eu acho que vender a caixinha pronta vale mais a pena. Se eu for vender assim, vão render 6 unidades. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar um like aí para que o YouTube entregue meu conteúdo para outras pessoas, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijão.